Bem, pessoal, nessa aula a gente vai comparar dois métodos distintos. Então, você imagina que eu estou pegando os dados de um artigo que está na descrição do vídeo, né? Então, você imagina que nesse artigo foi determinada a concentração em mol por litro de ácido acético em uma solução. Então, você imagina que eles determinaram a concentração utilizando um pH-metro, né, que também é conhecido como eletrodo de vidro, e um eletrodo de íon seletivo que eles prepararam nesse artigo. Então, basicamente, você tem o método padrão, né, que é o Standard Method, né, o método padrão, e o método proposto. Então, vamos lá, você quer comparar os resultados obtidos com o método padrão com os resultados obtidos com o método proposto? Você tem que basicamente comparar esse conjunto de dados com esse conjunto de dados. Aí você pergunta, tá, como que a gente pode fazer isso? Será que os resultados que eu obtive com o eletrodo de íon seletivo que eu preparei são iguais aos resultados que eu obtenho utilizando um pH-metro? Será que esses resultados são iguais? Bem, lembrem-se que a precisão a gente pode avaliar como desvio padrão ou a variância dos resultados, né? E a acurácia, né, a gente pode dizer o quão perto a gente chega num valor verdadeiro, né? Então, assim, você imagina que toda vez que eu faço método analítico, obviamente eu quero alta precisão, né? Obviamente eu vou querer alta precisão, ou seja, um desvio padrão, uma variância pequena. Então, uma indicativa básica disso daqui, eu posso vir aqui e calcular o desvio padrão do método que eu obtive utilizando o eletrodo de vidro, né, o método padrão. Eu posso calcular o desvio padrão que eu obtive com o método proposto. Eu posso vir aqui e calcular a média dos valores que eu obtive utilizando o método de referência ou método padrão e calcular a média dos valores que eu obtive utilizando o método proposto, né? Então está sendo mostrado aqui. Então você pode ver que são médias muito parecidas e desvios padrões muito parecidos, olhando numericamente para esses resultados, né? Então, olhando numericamente para o desvio padrão e para as médias, eu posso falar que esses métodos são muito parecidos. Muito bem, como é que a gente avalia isso daí do ponto de vista estatístico? Olha, para eu comparar a variância de dois conjuntos de dados, né? Então, eu quero comparar a variância dos resultados que eu obtive com dois métodos distintos. Uma das maneiras de eu fazer isso é com o teste F, né? Como que eu faço isso como que eu faço o teste F? Olha, o teste F, você vai fazer a variância, né? O desvio padrão elevado ao quadrado, né? Eu vou fazer a variância, maior variância, dividido pela menor variância. Tá? Esse daqui eu vou chamar de F calculado. Eu vou dizer que a minha variância que a variância dos dois métodos é equivalente, né, que os dois métodos apresentam a mesma variância, né, a mesma precisão, se o F calculado, que é esse valor aqui, for menor do que o F crítico. Então, eu tenho que pegar esse valor aqui e comparar com o valor tabelado. Né? Se eu tiver a tabelinha à mão, eu já posso fazer. Eu falo, pessoal, que tudo que a gente fez até esse momento no vídeo acaba sendo meio chato e trabalhoso, né? Imagina você aqui no Excel, você consultando uma tabelinha, não tem a menor necessidade disso. Então, você pode vir aqui no teu Excel, em dados, análise de dados, você pode vir aqui em teste F, você pode vir aqui no teste F. O próprio Excel já te fala para que serve o teste F. Né? Então, se tu é novo na área de estatística, você pode vir aqui no Excel, clicar em teste F, que ele já vai te falar duas amostras para variância. Eu quero comparar a variância de duas amostras, né? Não se esqueçam que a variância é o desvio padrão elevado ao quadrado, né? Então,
você pode falar que você está comparando os desvios padrões ou as variâncias, né? São estatísticas correlacionadas. Então, eu vou fazer o teste F, vou clicar em OK. Eu vou falar para o Excel onde estão os valores que apresentam a maior variância, que estão aqui. E eu vou falar para ele onde estão os valores que têm a menor variância, que estão aqui. E eu vou dizer para o Excel onde que ele vai me mostrar os resultados desse teste F. Eu quero aqui nessa célula. Você poderia escolher qualquer outra célula do Microsoft Excel, mas tu vai escolher essa célula aqui. Aí tu clica em OK e aqui você tem o teu teste F realizado. Então aqui você tem as médias do que você obteve com a... não se esqueçam que isso daqui é a concentração de ácido acético em mol por litro, né? Então as médias estão aqui e as variâncias estão aqui. O valor F calculado está aqui, e o valor F crítico está aqui. Você pode ver que o F calculado é menor que o F crítico, então você pode dizer que ambos os métodos apresentam a mesma variância, né? E aqui também ele te dá a probabilidade, né? Ele te dá um P igual a 0,47. Né? Você imagina que só se você vai dizer que as variâncias não são equivalentes só se o P for menor que 0,05. Você obteve um P de 0,47, o que mostra que as variâncias são bem equivalentes. Aí você vai me dizer, então, se a concentração média de ácido acético foi determinada utilizando esses dois métodos é equivalente ou não, né? Você pode comparar duas médias utilizando o teste T. Então, você pode vir aqui no Excel, clicar em Dados, Análise de Dados, aí você vai clicar aqui em Teste T, presumindo variâncias equivalentes. Eu já mostrei para vocês que as variâncias são equivalentes através do teste F. Então, fica a dica aí para vocês, sempre façam o teste F, depois vocês façam o teste T. Aí você clica em OK, vai selecionar, então, os intervalos que você quer comparar. Então, aqui a gente vai colocar nesse intervalo os valores com o método padrão ou de referência, e aqui com o método proposto. E eu vou falar para o Excel que eu quero que ele me mostre os resultados do teste T aqui. Então, aqui ele vai me dar os valores do teste T, né? A gente sempre vai dizer que os dois métodos apresentam a mesma média, né? Se o T calculado for menor que o T crítico. Então, você pode ver que o T calculado é menor que o T crítico. Então, você pode dizer que os dois métodos dão resultados equivalentes, né? Aí você vai falar, tá, professor, mas deixa eu abrir aqui. Aqui tem o T crítico unicaudal e aqui tem o T crítico bicaudal. Afinal de contas, qual que é a diferença do T crítico unicaudal para o bicaudal? Olha, você vai imaginar que o unicaudal, né, você está olhando para um lado da distribuição, o bicaudal você está olhando para os dois lados da distribuição, né? Então, por exemplo, se eu tenho um valor de T calculado maior que o T crítico unicaudal, eu posso dizer que esses valores são diferentes, né? Agora, se eu tenho um valor de T crítico se eu tenho um valor de T calculado maior do que o T crítico bicaudal, aí eu posso dizer com certeza que um desses resultados é maior que o outro, né? Então, você imagina que se o teu T crítico calculado for maior que... se o teu T calculado for maior que o T crítico unicaudal, você pode dizer que esses valores são diferentes, mas não pode dizer que um é maior que o outro. Se o teu T calculado for maior que o T crítico bicaudal, aí sim você pode dizer que um desses valores é maior do que o outro. Muito bem, você fez o testezinho, o teste F e o teste T, ficou tudo bonitinho, né? Você concluiu que as variâncias e que os dois métodos têm variância igual e fornecem o mesmo valor médio. Bem, aí vem a pergunta. Você acha que valores extremos aqui, se algum desses valores for extremo, o que a gente chama de outlier, se alguma dessas determinações
é um valor extremo, ou seja, muito maior ou muito menor que a média, isso daí vai afetar essa conclusão que eu acabei de tirar. Olha, você tem muitas maneiras de dizer, você tem muitas maneiras de identificar outliers. Uma delas é o teste de Grubbs. O teste de Grubbs, você vai fazer a média, né? A média menos o valor suspeito e dividir pelo desvio padrão. Se por um acaso esse valor for maior que o valor tabelado, aí você vai dizer que esse valor tem que ser retirado. Então, muito bem. Então, você pode vir aqui, dar igual, né? Então, você pode vir aqui, dar igual, fazer o valor suspeito, né? Menos a média. Aqui eu vou apertar F4 para fixar essa célula e dividir pelo desvio padrão, né? Então, eu vou vir aqui e vou apertar F4 para fixar essa célula. Então, eu vou arrastar aqui. E aqui, então, desculpa, eu troquei média por desvio padrão, né? Então, você imagina que a média está aqui e o desvio padrão está aqui em cima, em D2. Vamos apertar F4 para segurar esses valores. Vamos ver. Bem, vamos fazer o seguinte para ficar mais fácil de trabalhar. Então, aqui eu tenho meu valor suspeito menos a minha média, dividido pelo meu desvio padrão, né? Então, aqui você tem o teste de Grubbs, né? A fórmula para o teste de Grubbs está aqui, né? Que é o valor suspeito menos a média dividido pelo desvio padrão. E você tem que achar, e você vai ter que achar, então, você vai ter que achar qual desses valores pode ser considerado um outlier. Eu tinha mostrado aqui nessa planilha já tinha feito aqui os cálculos. Tem alguma coisa aqui dando errada. Vamos ver o que está dando errado aqui. Eu tenho a média dividida pelo desvio padrão. Está dando um valor astronômico. O que está dando errado aqui? O que está dando esse valor astronômico? Vamos fazer... tá explicado. Porque eu não coloquei o parênteses aqui. Então agora a gente coloca o parênteses e agora vai ficar bonitinho os valores, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando faz os cálculos com Excel, né? Tava dando um valor astronômico, era porque simplesmente que eu não tinha colocado parênteses aqui. Aí ele não estava fazendo esse menos esse dividido pelo desvio padrão, né? Ele estava fazendo o valor suspeito menos essa fração aqui, né? Que vai ser um valor que ia ser um valor muito pequeno. Então agora você tem os valores do teste de Grubbs, e o único valor aqui que não vai... o único valor aqui que deve ser excluído, de acordo com o teste de Grubbs, é esse valor aqui, né? Então eu já vejo que esse daqui é um valor que pode ser considerado como um outlier, né? Ele fica totalmente fora dos demais valores do teste. Ele fica fora dos demais valores do teste, tá? Esse é o teste de Grubbs. Eu coloco também na descrição do vídeo uma tabelinha com os valores tabelados para o teste de Grubbs, né? Então, por exemplo, a gente fez 5 determinações. Qualquer valor que for maior que 1.715
né, que der um valor de G no teste de Grubbs maior que 1,715, ele deve ser excluído. Então, se a gente olhar aqui na tabela, ó, o valor G do teste de Grubbs aqui, ele é maior do que o valor tabelado, então ele deverá ser excluído. Se a gente exclui esse valor aqui, né, então vamos excluir esse valor aqui que é suspeito. A gente vai ver que a gente altera drasticamente tanto a média como o desvio padrão dos resultados que a gente tem. Você pode ver que, na verdade, as médias não são muito alteradas, mas o desvio padrão é drasticamente alterado. Né? Então, se agora, então esse valor aqui ele é um outlier, né? Ou seja, ele é um valor que está muito fora da média dos resultados. Né? Então, muito bem, se eu quiser excluir esse valor, né? E fazer de novo, tá, eu tenho que excluir esse valor, tá? Agora eu vou fazer as mesmas perguntas que eu tinha feito para vocês no começo dessa aula. Será que os dois métodos apresentam a mesma variância e a mesma média? Né? Então vamos lá, eu vou fazer de novo o teste T, eu vou clicar em dados, análise de dados, e vou selecionar o teste F e dar OK. Então aqui, eu sempre vou tentar colocar aqui em 1 o método que tem a maior variância, né? Que no caso, é o método proposto. E aqui no 2, eu vou colocar o método de referência. Então, eu vou clicar nessa célula aqui para ter os novos resultados com o teste F depois que eu excluí o valor da outlier. Então, eu coloquei aqui, você vai ver que agora eu tenho um valor de F de 66,8, um F calculado de 66,8, enquanto eu tenho um F crítico unicaudal de 9,11. Né? Então, você imagina o seguinte, que agora meu F calculado é muito maior do que o meu F tabelado, né? Que meu F crítico. Então, eu vou dizer que esses dois métodos não têm variâncias equivalentes, tá? Depois que eu excluir esse valor extremo, eu posso dizer que os dois métodos têm variâncias distintas. Professor, mas por que você deletar o outlier mudou tanto a nossa conclusão, né? Você pode ver que aqui eu tinha concluído que as variâncias, antes de deletar o outlier, que as variâncias eram equivalentes. Aqui eu já concluí que elas não são, depois que eu tirei o outlier. Olha, você pode ter em mente, pessoal, tenham sempre em mente que os valores extremos alteram muito o desvio padrão e a média. Né? Então, por exemplo, eu sempre uso esse mesmo exemplo. Né? Você imagina que você tem um grupo você está fazendo uma campanha publicitária para uma universidade, você tem um grupo de 100 alunos ali que se formaram, né? 99 ganham R$ 1.000, um deles ganha 100 mil. Então, eu quero apresentar um resultado melhor, eu vou apresentar o quê? A média do salário. Todos os meus ex-alunos ganham R$ 2.000. Né? Você imagina que se eu fizer a média desses valores, eu vou ter 2. Se eu fizer a mediana, eu vou ter 1. Né? Por quê? Porque a mediana não é afetada por valores extremos, né? Ao contrário da média. Né? Então aqui a gente já mudou totalmente a nossa conclusão. A gente já viu que o método de referência é muito mais preciso do que o método proposto. Né? Agora você imagina que por causa da baixa precisão do método proposto, é bem provável que eu vá concluir que as médias obtidas com os dois métodos sejam idênticas. Né? Porque você imagina que você está comparando as duas distribuições aqui, quanto mais chata uma distribuição, né? Ou seja, quanto maior o desvio padrão, a variância dessa distribuição, mais chance ela vai ter de cair dentro da outra distribuição. Então agora, se eu vim aqui em dados, análise de dados, teste T presumindo variâncias diferentes, né? Eu vou vir aqui, vou selecionar o método de referência e vou selecionar aqui o método proposto. E vou colocar para ele me mostrar meus resultados do teste T bem aqui, para eu poder comparar.
Então aqui eu comparo antes da exclusão do outlier e depois da exclusão do outlier. Vocês podem observar que o meu t calculado ainda é menor que o meu t. Você pode ver que o meu t calculado ainda é menor que o meu t tabelado, né? Mas você já vê que ele já se aproxima, você já vê que o valor do t calculado aumenta bastante, né? Bem, então esse daí é um jeito de você comparar dois métodos distintos, não só dois métodos, você comparar dois conjuntos de dados, né? Então, por exemplo, o pessoal que é da área de saúde, né, tratando um grupo de ratinhos com medicamento A e um grupo de ratinhos com medicamento B, né? Eu fui banca uma vez de uma dissertação de mestrado que era acadêmica, né? Ela tinha tratado a queimaduras no ratinho, né? Com fármaco A e com fármaco B, né? Então ela comparava a, a área da queimadura, né? Depois de um tempo X de tratamento com cada um dos fármacos, né? Então é isso. O teste F é para você comparar as variâncias, o teste T é para você comparar as médias. Mas só quando você tiver, somente só quando você tiver duas médias. Você está comparando apenas dois conjuntos de dados. Aí nesse momento você me fala, tá, mas será que eu já poderia ter tirado essas conclusões, né, que a gente chegou ao final dessa aula de uma maneira visual? Né? Tem algum teste que já me faz visualizar isso daí? Olha, infelizmente o Excel não faz box plots, mas o R Commander ele faz box plots, né? Eu já mostrei para vocês em alguns vídeos anteriores, né, como você obtém e instala o R. É um programa totalmente gratuito e ele tem uma interface totalmente visual, o R Commander, né? Então, a primeira coisa que eu faço é importar para o R Commander os meus dados. Então, eu venho aqui em Data, Importar Data, a planilha do Microsoft Excel, assinalo aqui as três por causa do formato que a tabela está, clico em Sim. Essa tabela aqui que a gente está trabalhando, eu deixei na minha área de trabalho, bem nessa pastinha aqui, né, que é a planilha 1. Então, você vai clicar aqui para ele abrir. Nesse momento, o R Commander ele importou os dados do Excel, né? O R Commander ele importou os dados do Excel para ele, né? Eu posso clicar aqui em View Dataset para ver que esses mesmos valores que eu tenho no Excel agora estão dentro do R Commander. Aí eu venho aqui em Gráficos e coloco para ele fazer um box plot para mim, né? Então, ele vai fazer um box plot para mim. Eu também já mostrei para vocês como que funciona o box plot. Para quem não está muito acostumado, você imagina que essa linhazinha preta aqui é a mediana, né? Então, aqui, quando a gente faz o box plot desses valores, você já vê o seguinte, né, que a precisão do método de referência, né, do método padrão com o eletrodo de vidro é muito maior que com o método proposto, né? Se bem que o que você está vendo aqui é o interquartil, né? É o intervalo interquartil. Né? Você mostra o quê? Que a distribuição dos dados, né, está muito mais próxima da média do que com o método proposto. E aqui você também já vê a amostra que é um outlier. Você vê que essa amostra aqui está muito acima da média dos resultados, né? Se você for olhar, né, o tamanho dos box plots, você pode dizer que a média obtida com os dois métodos é a mesma. Por quê? Você imagina que essa caixa aqui é muito maior do que essa, né? Então, você imagina que a média desses valores acaba caindo dentro dessa caixa, né? Então, no final das contas, se você for comparar só a mediana, você vai falar, não, esses métodos não dão valores idênticos, se você for comparar só as medianas, né? Mas se você for ver que por causa do intervalo interquartil aqui ser muito grande, no caso do método proposto, você vai acabar concluindo que ambos os métodos dão os mesmos resultados, né? E você já vê de cara que você já tem uma amostra que é um outlier,
né? Logo de início, você já vê que você tem uma amostra aqui que é um outlier, e aqui você já observa que a dispersão desses dados é muito menor, né? Que o intervalo interquartil do método proposto é muito maior que com o do método de referência, né? Então, se eu fosse escolher algum desses métodos, eu ia manter o método de referência, porque ele é muito mais preciso, né? Bem, então essa foi a nossa primeira aula de estatística, né? Eu apresentei para vocês o teste de groups, o teste T, o teste F e o box plot, tá? Então, até a próxima aula, pessoal.